A gente segue com a informação de que representantes do setor da economia estudam as 3 propostas de reforma tributária em apreciação aqui no Congresso Nacional. O principal medo desse setor é que a nova legislação aprovada traga um aumento dos tributos pagos pelas empresas. E para falar sobre esse assunto e trazer detalhes sobre o principal temor dos empresários no que diz respeito à reforma tributária, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o Paulo Somuti, que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Kiss. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu. Obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília conversar com a gente. Paulo, nós já trouxemos aqui no meio-dia em Brasília especialistas, políticos, deputados, senadores que estão aí tratando diretamente com a reforma tributária, mas nós não tínhamos trazido ainda alguém do setor para entender o principal temor de vocês. A gente sabe que depois que o arcabouço fiscal for aprovado, de fato, a próxima grande demanda do Congresso Nacional vai ser a reforma tributária. E a gente quer entender como é que vocês estão lidando com esse tema e quais são os receios em torno da proposta. Bom, Kiss, primeiro, obrigado pelo privilégio de ser o primeiro a ouvir do lado do empresariado, realmente muito bacana. Bom, primeiro, nós queríamos destacar que somos a favor da reforma tributária. Agora, nós precisamos discutir qual reforma tributária e baseada em quais premissas a gente deve avançar enquanto sociedade. Nós sabemos que a guerra fiscal que existe no Brasil ela é muito ruim para a sociedade como um todo, para o desenvolvimento do Brasil. Também quem está por trás das empresas sabe como é complicado pagar impostos no Brasil. É caro, sim, mas é também muito complexo. Então, quando a reforma vem com o objetivo de eliminar a guerra fiscal e simplificar o dia a dia da prestação de contas, da apuração dos impostos e até mesmo da compreensão. É muito difícil hoje você entender o conjunto de impostos que existe no Brasil, de exceções, e essas exceções variam, inclusive, geograficamente. Dependendo da região do país que você se encontra, você encontrará uma situação tributária em outras diferentes, fazendo que muito do esforço do empreender seja alocado, muitas vezes, por conta de um benefício fiscal que é concedido, ao invés da busca daquela desejável ganho de produtividade que faz com que produtos e serviços fiquem mais acessíveis e cada vez prestem melhor valor à sociedade. Então, o primeiro ponto é, somos sim a favor. Agora, quais serão as premissas? O que está transparente para a gente, que falta ainda melhorar, primeiro, qual dos 2 projetos que a gente está falando? Né? Você falou em 3, eu não sei exatamente qual seria o terceiro, mas a gente está colocando maior ênfase no projeto defendido pelo Bernard Rappi, que é hoje o secretário especial da reforma tributária, né? Lá trabalhando diretamente com o ministro Fernando Haddad. Portanto, nós estamos colocando o nosso olhar nesta fala na PEC 45. A PEC 45 fala em uma alíquota de 25% para todos os setores empresariais. Uma alíquota que substituiria 5 impostos hoje vigentes. Bom, aí começam os problemas. Primeiro, tem uma premissa. Qual é a única premissa que está muito clara e divulgada pelo governo, pelo ministro Haddad e pelo secretário Rappi? É de que não haverá aumento da carga tributária total, ou seja, o volume de impostos arrecadados por todos deverá continuar sendo o mesmo. Ocorre que, nessa mexida, haverá setores que pagarão mais e setores que pagarão menos. O que tem sido muito alardeado pelo governo é que a indústria seria um setor amplamente favorecido. Agora, o que precisa ser dado visibilidade à sociedade é que o setor de serviço e comércio pagarão muito mais impostos, assumida essa alíquota. Para você ter uma ideia, se o setor de bares e restaurantes viesse a ser tributado com esses 25%, nossos impostos chegariam a subir 37%, segundo o estudo apresentado pela Confederação Nacional do Comércio. Inadmissível, primeiro, porque isso ia parar nos preços, prejudicar o consumidor, aumentar a inflação, um desafio que já é dramático. Mas ainda no nosso caso, setor que vem passando de um momento de pandemia, endividado,
com 30% das empresas ainda operando com prejuízo, como absorver uma carga desta monta, sem alguma compensação. Então, o que a gente imagina é que nós precisamos avançar nas premissas. E aí a gente colocaria outras. Eu não sei se você tem alguma pergunta ou se eu vou direto aqui expondo o meu raciocínio. Pode continuar. Então vamos lá, Cris. A questão é o seguinte, a alíquota de 25%, ela substitui 5 impostos. Desses 5 impostos, para você ter uma ideia, 2 o setor nem paga. Muitos não pagam ISS e IPI, que é um imposto típico da indústria. Então, quando você coloca uma alíquota para pegar 5 impostos e aplica ela para um setor como o nosso, que paga 3 desses impostos, você automaticamente já está prejudicando o setor, já está pesando sobre ele. Mas vai além disso. Nós temos uma cadeia produtiva que o sistema tributário que está sendo proposto, e é muito bacana, cada elo da cadeia, ou seja, cada partícipe dessa geração de valor, vai pagando imposto e esse imposto é creditado para o elo seguinte. Então, vamos supor que uma indústria produz uma peça de um automóvel, o automóvel, a indústria que monta essa peça agrega um imposto, mas se acredita do imposto que foi pagado por quem produziu a peça, por exemplo. No nosso caso, o nosso setor é um setor basicamente de serviço. A gente tem uma participação muito forte de mão de obra e também de prestadores de serviços que estão dentro do Simples. Com isso, a gente não gera crédito, praticamente não gera crédito. Os nossos preços vão ser aumentados, a nossa carga tributária fortemente aumentada. E aí cabe outra discussão. Nós temos que entender o que a sociedade valoriza e os tributos no país, eles devem ser alocados de maneira a permitir que eles reflitam os interesses maiores da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando estávamos discutindo essa mesma PEC no governo passado, o então ministro Paulo Guedes chamava alguns produtos que merecedores do chamado imposto do pecado. Isso nas falas do Guedes, que sempre foi muito bom de escolher nomes. No atual momento, a gente está chamando isso de impostos seletivos. Alguns produtos, tipo bebidas, cigarros, que teriam uma tributação maior. Esses tributos, por justiça, pagariam mais e a sociedade entende que tanto. No entanto, há um conjunto de serviços da sociedade que são chamados pela própria Constituição, pelo próprio cidadão, de essenciais. São eles educação, saúde, alimentação. Nós estamos num setor essencial para a sociedade. Hoje, quase 1/3 de tudo que o brasileiro come, por exemplo, ele come fora de casa. É de uma essencialidade extraordinária para muitos. E aí... Caímos? Não. Alô? Não. E aí, o que a gente precisa? Defender... Assim como o governo defende que haja impostos seletivos mais caros para alguns produtos que são, em tese, prejudiciais à saúde, nós defendemos que aqueles setores essenciais, como o nosso de alimentação, de prestação de serviço, tão essencial à população, possa ter alíquotas menores. Então, o nosso primeiro ponto é como que podemos encaminhar essa reforma de maneira que tenhamos a alíquota básica, talvez de 25%, mas que o setor de serviços, e em especial o da alimentação, tenha uma alíquota que considere a sua essencialidade, ou seja, a sua importância essencial para a sociedade por se tratar de alimentos. Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir. E um outro ponto fundamental, que também atinge todo o setor de comércio e serviço, é que nós não temos como nos creditar desses créditos gerados pelo que absorvemos de mão de obra e somos enormes empregadores. Hoje o setor de comércio e serviço é responsável por 80%, 70% do emprego no Brasil. No caso do setor de bares e restaurantes, nós geramos 6 milhões de empregos. Ora, o que seria uma importante compensação? Desonerar a folha de pagamento, de maneira que a gente não pague tributos sobre um setor que a gente não vai ser acreditado e que a gente possa aí favorecer a geração de empregos, especialmente o nosso setor, que é gerador do primeiro emprego, que absorve 53% da nossa mão de obra é feminina, 64% de pretos e pardos, ou seja, um setor de muita importância
social. Então, essa desoneração da folha, uma alíquota especial para o setor essenciais, é uma defesa que nós fazemos e acreditamos que esse seria um bom caminho para um debate no Congresso e para orientar a necessária e desejável reforma tributária no país. Perfeito. Paulo, eu tive em conversa, inclusive com o Nelson, que está em conversa direto com o Bernard Japy, para tratar dessa proposta de reforma tributária, e eles têm difundido amplamente que a ideia de aumentar aí a carga tributária para o setor de serviços é justamente porque o pobre ele não usa o setor de serviços. Segundo ele, em outras palavras, seria isso, é como se a classe pobre não precisasse do setor de serviços. O senhor avalia que quais serão os impactos, de fato, caso a proposta se mantiver da forma que está agora da reforma tributária, para o consumidor e principalmente para os mais pobres mesmo? Na sua avaliação, como é que fica isso? Bom, Kis, eu acho essa afirmação absolutamente insana. Dizer que pobre não usa serviço. Por exemplo, pobre frequenta bares e restaurantes, felizmente. Como eu acabei de dizer, 1/3 de tudo que alimenta hoje o brasileiro acontece no bares e restaurantes. Nós somos uma atividade mais capilar do Brasil, presente em todos os municípios. Pobre também usa telefonia, pobre usa serviços de call center, pobre vai ao supermercado e usa a cesta básica que ela está por ser onerada. Então, essa desculpa de esconder atrás do pobre para falar que está fazendo alguma coisa não é positiva para o debate. A nossa visão é que esse debate precisa ser transparente para a sociedade. Uma reforma tributária desejada, como a gente está dizendo, que elimine as guerras fiscais, que simplifique a prestação de contas para o poder público e pagamento de impostos, é muito positivo. Agora, ela precisa ser discutida com transparência para a sociedade. Por exemplo, nós tivemos uma reunião da UNEX, a União das Entidades Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, com a Frente Comércio e Serviço, liderada pelo deputado Domingos Sávio e pelo senador Efraim no Senado, com o secretário Bernard Japy. Lá, nós apresentamos essas questões a eles, e ele mesmo se mostrou favorável à desoneração da folha, à discussão no Congresso, porque ele sabe da importância dessas atividades para a sociedade. O termo essencialidade, por exemplo, que tem os supermercados, os bares e restaurantes e outros setores, ele é reflexo de uma incompreensão do parlamento que reflete a sociedade. Associar esses movimentos a uma questão de pobres e ricos é um desserviço ao nosso ver. A gente está com um problema na conexão aqui com Paulo Somuti. Para quem está nos acompanhando aqui, a gente está no Meio Dia em Brasília debatendo a reforma tributária sob o olhar dos empresários, especialmente do setor de serviços, já que há toda uma especulação em torno do aumento da carga tributária em cima do setor de serviços. Inclusive, o secretário de Reforma Tributária tem comentado o assunto, tem falado que o setor de serviços é um setor que os pobres usam menos e, por isso, merece ser taxado, tem uma tributação maior, só que tem havido uma manifestação, inclusive, desses empresários que atuam nessas áreas, no que diz respeito à essencialidade desses setores para a sociedade como um todo. A gente está de volta aqui com o Paulo Somuti, aqui no Meio Dia em Brasília. Paulo, a palavra é sua. Pois é, Cris, e aí, voltando à questão da transparência, nós colocamos um pleito ao secretário Japy que ele disponibilizasse para a sociedade, por meio do parlamento, é claro, os modelos dele de simulação para cada setor. Nós precisamos saber o que vai acontecer no supermercado, nos bares e restaurantes, com a conta do telefone, com o refrigerante. Nós precisamos conhecer a pauta, o cálculo para podermos discutirmos enquanto sociedade. Então a gente falou assim, olha, cada economista que a gente contrata, cada estudo, como não conhece as premissas, geram aumentos, números de carga tributária, esse setor vai aumentar tanto, esse vai cair tanto, mas tudo em cima de suposição. Acho que o governo precisa, sim, ser transparente com a sociedade e abrir o seu modelo de cálculo, para que a gente possa entender de fato, olha, isso acontece
de benefício aqui para a indústria. No entanto, o setor de serviços pode pagar um pouco mais, mas nós vamos dar de contrapartida a desoneração da folha porque ela favorece o emprego. Essa discussão de custos e benefícios precisa ser transparente. E o secretário Api diz que assim o fará. E nós estamos aguardando que ele leve que ele disponibilize para o Congresso Nacional e, portanto, para a sociedade, esse modelo, para a gente poder discutir, de fato, com números, e não com suposições desse tipo, que pobre não gasta serviço. Não é verdade, isso é impossível de dizer hoje. A gente, logo no comecinho da sua fala, você falou sobre o aumento aí, que gira em torno de 37% em cima do setor de vocês. Qual seria o impacto desse aumento aí para o consumidor final? Aqui, esse número é calculado pela Confederação Nacional do Comércio, um conjunto de especialistas contratados com eles, chegaram que o setor de bares e restaurantes pagaria 37,5% a mais de impostos. Isso implica imediatamente um aumento de pelo menos 3, 4% no preço dos restaurantes e, portanto, muito ruim, né? Seria mais a inflação, poder aquisitivo e mais ainda, nós estamos num setor que já está operando sem lucro. 57% das empresas estão operando sem lucro, 30% delas fazendo prejuízo e outros 27% apenas no equilíbrio. Nós temos aí 10% da nossa receita já comprometida com dívidas da pandemia. Então, seria dramático, porque não só aumentaríamos o preço para os consumidores, mas certamente fecharíamos mais empresas, prejudicaríamos mais ainda os empresários do setor, os pequenos empresários, que pagaram uma conta injusta e desproporcional imposta pelo poder público para o bem coletivo. Está na hora, ao contrário, de sermos ajudados. E agora, o ponto central é transparência. Até mesmo para esse número que eu te dei ser verificado, é importante que o governo abra os seus modelos de projeção de aumento de tarifa de impostos. E só mais um questionamento, Paulo, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui. Esse bate-papo é interessante, a gente obviamente quer conhecer mais, especialmente das demandas do setor. A gente sabe que as empresas geram emprego, geram renda e também ajudam, né? Quando eu tive acesso a essa notícia do Bernardo Api sobre que não afeta os mais pobres, eu acho que ele não está levando em consideração a questão do desemprego também. Já que você pontuou agora mesmo que o setor de bares e restaurantes passou por uma fase difícil na pandemia, aí, no que se respeita ao fechamento dos bares, e agora que está se recuperando, vem essa proposta que pode vir a gerar um impacto maior para vocês. Você avalia que se a proposta vier com essa vertente aí de aumentar a carga tributária do setor de bares e restaurantes e também do setor de serviços, pode gerar aí aumento de desemprego? Com toda certeza, né? Embora a gente saiba que o secretário Api está pensando numa transição mais lenta, né, e cautelosa, e mais, ele admite a alíquota especial para alguns setores e também a desoneração da folha. Então, há possibilidade de nós chegarmos a um ponto positivo. Acho que nós precisamos de abrir os parâmetros, discutir as premissas, mas se não houver, do jeito que está escrito, mais impostos, menos empregos, mais empresas quebrando e o consumidor pagando mais caro pelos seus produtos alimentares, especialmente nos bares e restaurantes. Perfeito, Paulo. Paulo, obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio-Dia Brasília, trazer essa vertente aí, essa nova ótica em relação à reforma tributária e o receio. A gente, como eu falei no começo do nosso bate-papo, eu reforço aqui, já que esse programa tem audiência rotativa, né, entram pessoas e saem pessoas, mas agora a reforma tributária possivelmente já tem figurado entre os temas principais do Congresso Nacional e agora, depois do arcabouço fiscal, vai voltar a ser um tema intenso, falado e abordado no Congresso Nacional, e é sempre bom ouvir todos os atores envolvidos nesse processo, né? A sociedade, os parlamentares que estão sendo responsáveis por essa reforma tributária e os empresários aí, vocês, que também vão ser diretamente, frontalmente atingidos pela proposta. A gente também espera transparência, e eu tenho certeza, se houver um diálogo do governo com os setores, eu acho que já é um avanço bastante importante para que a gente possa construir uma proposta que atenda aí a sociedade como um todo. Obrigada, Paulo, pela gentileza, e as portas do meio-dia estão abertas. Obrigadíssimo, Kese, e eu termino dizendo, está na Constituição
a obrigação de dar transparência aos impostos e que eles sejam equiparados, que eles sejam justos. E a gente acredita que esse será o caminho que trilharemos. Obrigado pela oportunidade de falar com você. Obrigada, Paulo. Até a próxima.